Olá, camaradas. Meu nome é Rodrigo Mota, eu sou administrador, mestre e doutor em administração, e eu estou aqui no CMA de 2022 para apresentar o artigo Jornadas Heróicas. Este artigo foi escrito em coautoria com o Dr. Wagner Castropil, com Wagner Hilário e com a professora Maria Amélia Jundurian Corá, e vai apresentar Jornadas Heróicas, o estudo das competências obtidas no esporte como instrumento de aprendizagem baseada na prática. A aprendizagem baseada na prática, ela complementa a aprendizagem na teoria que nós temos nos cursos, por exemplo, de administração. Segundo a teoria do esportismo que pauta os trabalhos deste artigo, na aprendizagem prática do esporte, você pode aprender 5 competências, as quais posteriormente podem ser aplicadas na vida do administrador. Estas 5 competências são a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. A partir destas 5 competências, nós desenvolvemos este estudo Jornadas Heróicas, os quais, para cada uma das competências, nós entrevistamos um executivo icônico naquela competência que relatou a sua experiência esportiva, na qual ele adquiriu esta competência, e posteriormente a sua experiência profissional, na qual ele aplicou e obteve sucesso no desempenho profissional utilizando esta competência. Fizemos uma metodologia qualitativa embasada em pesquisas narrativas, na qual entrevistamos cada um destes executivos e empresários e conhecemos a história de vida de cada um e como que essa competência emergiu e foi realizada de forma tão bem sucedida ao longo de cada uma das suas trajetórias. Falando um pouco da teoria, é a teoria toda do esportismo, essa aprendizagem na prática das competências na prática do esporte e que posteriormente é aplicada na vida profissional. Ela começa com o... Tem uma história, eu caminhei, avancei alguns slides para me focar aqui, peço desculpas a todos, mas em 2006 eu sou convidado para fazer uma apresentação na SPM, como eu era executivo e esportista, do que eu entendia que eu havia aprendido no esporte e posteriormente havia aplicado na minha vida como executivo. Logo depois eu faço essa mesma apresentação na GV, quando está presente o presidente de uma editora que me convida a escrever um livro. Eu não quis fazer um livro apenas opiniático, convido naquele momento o Dr. Wagner Castropil, atleta olímpico, campeão mundial militar, mestre e doutor em medicina, e nós entrevistamos, a partir desse momento, 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa na prática esportiva, de rendimento, e que depois adquiriram algumas competências com essa prática e depois aplicaram nas suas vidas profissionais. A partir dessas 125 entrevistas, nós chegamos nas 5 competências da atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, que você pode aprender na vida esportiva e depois pode praticar na vida profissional. Quando nós apresentamos essa pesquisa para o Abílio Diniz, ele como grande administrador que é e grande esportista, amante dos esportes, ele se propõe a fazer o prefácio da obra, a qual nós lançamos como livro. Depois do lançamento, que foi muito bem sucedido, nós realizamos workshops, fizemos treinamentos e também artigos acadêmicos. Até que em 2016 resolvemos dar um refresh, dar uma atualizada na pesquisa, mudando desta vez a metodologia. Como já conhecíamos as 5 competências que estão aqui no que nós chamamos carinhosamente da medalha do esportismo, nós fizemos assim as entrevistas para conhecer cada uma das competências aplicadas na prática de um executivo ou empresário icônico. E aí escolhemos cada um deles que compuseram esse estudo. Para falar sobre a atitude, entrevistamos a Marília Roca, CEO da Rinodê e praticante de enduro equestre. Eu não vou me deter
contando a história absurdamente bem-sucedida da Marília Roca. Convido a todos a acessarem o artigo que está disponível nos anais do SEMEAD e também estará disponível nas minhas plataformas, researchgate.net e academia.edu. Para falar sobre visão, o José Salib Neto, fundador da HSM, praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, presidente da Avon e praticante de hipismo. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, atualmente diretor da Zinzane, mas que também foi medalhista olímpico. Sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, outro medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. E, finalmente, no final do estudo, conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lemann. Pela sua envergadura como empresário, nós conversamos com ele sobre as 5 competências e ele também praticou tênis, inclusive foi um atleta da Copa Davis. Todas essas entrevistas que eles contam como essa competência principal deles contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e como eles adquiriram essa competência na vida esportiva está descrita no artigo. Por exemplo, o Flávio Canto, ele vai contar toda a história do trabalho em equipe, como que ele aprendeu com o seu professor, o Geraldo Bernardes, depois pôde se desenvolver na sua prática esportiva e, posteriormente, como esse trabalho em equipe permitiu que ele transformasse o Reação numa potência que já trouxe diversas medalhas olímpicas para o Brasil, como, por exemplo, a medalha de ouro da Rafaela Silva, que é atleta, foi atleta do Instituto Reação. Jorge Paulo Lemann, que eu falei, um ícone, né, que fala sobre as 5 competências, né, uma grande referência para qualquer um do campo da administração no Brasil. Com isso, nós esperamos ter demonstrado o impacto que a prática do esporte pode ter na formação, especialmente do administrador, seja ele executivo ou empresário, e convidar todos aqueles interessados a acessar o artigo, que, como eu disse, está disponível nos anais do SEMEAD e também nas mídias sociais acadêmicas, o ResearchGate.net e academia.edu. Eu parabenizo o SEMEAD pela iniciativa da organização do evento e também os meus coautores, Dr. Wagner Castropil, muito obrigado, Wagner Hilário, muito obrigado, querida professora Maria Amélia Jundurian Corá, o meu muito obrigado também. Um forte abraço e vamos com garra absurda.